Olá, seja bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço um convite. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. Agora o consumidor pode contar com novas regras para cancelar serviços. Uma medida anunciada nesta semana permite suspender contratos até pelo WhatsApp. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essas novas regras é o repórter Dionísio Gonçalves. O consumidor passa a ter uma conquista importante. Agora é possível cancelar um tipo de serviço em qualquer canal de atendimento das empresas. Antes, elas podiam pedir que isso fosse realizado somente em uma única opção. A principal novidade é que esta ação pode ser realizada pelos mais recentes meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, redes sociais e atendimento eletrônico. Para os especialistas na área, se o serviço pode ser contratado por um determinado canal, também deve haver a possibilidade de cancelar por esse mesmo meio. Todas as empresas reguladas pela Lei do Saque precisam seguir as novas regras. As principais delas são os bancos, de energia elétrica, de telecomunicações, aviação, seguros e planos de saúde, as que possuem maior número de reclamações. Outra novidade é o período mínimo de 8 horas para a comunicação com o atendente. Antes, isso não era obrigatório, podia ser substituído pelo processo eletrônico. Além disso, as empresas vão precisar informar ao cliente o tempo de espera, ter o prazo de 7 dias para apresentar uma solução mais adequada ao problema, suspender cobranças indevidas e ainda permitir o acesso à gravação da conversa. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, aponta que caso o cliente sinta que essas novas regras não estão sendo respeitadas, pode abrir uma reclamação no site do Procon, da Senacom ou do órgão responsável pelo setor da empresa. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Então você recebe o diagnóstico de câncer. A tão temida doença envolta de um preceito de fim estabelecido por muitos de forma equivocada, é claro, como certo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que sejam diagnosticados 61 casos a cada 100 mil mulheres. Mas a vida, a conscientização de manter a mente saudável e a prevenção salva sim. Você sabia, por exemplo, que as chances de cura chegam a 90%? Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Elaine Muniz, que é psicóloga especialista em oncologia, para saber como podemos e como devemos agir em meio ao medo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigada a você pela sua disponibilidade. Olha só, o câncer de mama é a segunda maior causa de morte de mulheres no mundo. E diante do medo do desconhecido, como manter, doutora, a estabilidade emocional? Veja só, o diagnóstico do câncer ele já vai gerar aí um impacto psicológico muito grande aí diante desse contexto. Então, a estabilidade emocional dessa paciente vai ser de suma importância aí nesse processo do tratamento. É normal, é natural um certo grau de ansiedade, né, nesse momento. Mas é importante que essa mulher vá buscar estratégias que vão fortalecer aí a sua saúde emocional. A rede de apoio, né, família, amigos, suporte psicológico, grupos de ajuda, né? Então, e a equipe e a família, elas devem ficar atentas a essas questões do sofrimento psíquico dessa mulher, visto que, nesse contexto, as mulheres estão mais suscetíveis aí a quadros de depressão. Vale ressaltar aí que o câncer de mama, ele tem um bom prognóstico quando diagnosticado de forma precoce, né? Então é importante que a mulher ela busque aí a constante preocupação com a saúde das suas mamas, né? Porque diagnosticado precocemente, esse câncer tem cura, ele tem muita chance aí de ficar bem nesse processo. Eu gostaria que você falasse agora mais objetivamente com relação a famílias e amigos, né? A importância deles nesse momento com a paciente. De que forma que eles podem demonstrar carinho, apoio, força? A rede de apoio dessa mulher, né, que quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando sim sobre a questão da família, dos amigos, vai ser aí essencial, né, para a melhora da qualidade de vida dessas mulheres, né,
e essas amizades são bastante significativas, vão trazer aí conforto para as mulheres. Como é que a família, então, os amigos podem participar desse processo e trazer aí esses benefícios? Participando realmente de todo o processo que vai estar envolvendo aí o tratamento dessa mulher. Acompanhar nas consultas, né? Acompanhar no momento de internação se necessário, acompanhar nas sessões de quimioterapia, participar, né, dos momentos aí, dos afazeres domésticos, em casa, com a família, nos cuidados, se preocupar sempre em estar trazendo pensamentos positivos, né, condutas de esperança, nunca trazer informações sem contexto, né, que não tenham nenhum impacto positivo. Então, o grupo da família e de amigos vai ser essencial. Então, tem que participar durante todo esse processo, estar atento ao que essa mulher precisa, acompanhar, então, em toda a vida diária dela. Nos momentos de incertezas, de perdas, do desconhecido, geralmente a gente olha para o nosso interior e aí a gente lembra de Deus, não é verdade? O bonito de tudo isso é que a ciência já comprovou que a fé supera o sofrimento e é, então, a grande responsável pela vitória, não é, doutora? Sim, a fé tem um papel importante nesse processo, né? A gente percebe que a mulher que tem aí a religiosidade, né? Ela consegue encarar o processo com mais confiança, com mais aceitação, com resignação, ela encara de forma mais tranquila, porque quando você aceita tudo aquilo que está te acontecendo, você enfrenta de uma forma melhor. E sim, então, a fé, a religiosidade é uma forma de enfrentamento bastante eficaz, traz conforto, traz esperança, traz confiança aí para essa pessoa. A gente conversou agora com Elaine Muniz, que é psicóloga especialista em oncologia, que falou aí sobre a importância da rede de apoio na batalha aí pela mulher na luta contra o câncer. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Por nada, à disposição. Oi, gente. Olha, a palavra de Deus nos ensina em Tiago 2, versículo 26, que a fé sem obras, ela é morta. Nós, como cristãs, devemos sim cuidar, primeiramente, do templo do Espírito Santo, o corpo que Deus nos deu, fazer exames periódicos, cuidar para que temos vida longa nessa terra, cuidando das obras e também da fé. Nós precisamos entender que precisamos ter fé, inclusive para ir ao médico, e não só para orarmos e sermos curadas. A fé, ela envolve tudo que se diz respeito a viver. Então, eu vou ao mercado pela fé, eu vou ao banco pela fé e também vou ao médico pela fé, crendo que o Senhor está comigo, que vai usar os profissionais para me abençoar. Então, não se esqueça, faça os exames necessários para que a bênção de Deus esteja com você no início, no meio e no fim. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, não tenha medo, tenha fé, Deus está contigo. E essas foram as palavras da pastora Thaís Benevente, do Ministério Mulheres que Vencem. Muito obrigada pela sua participação, pastora. E ainda falando de saúde, um dispositivo sem fio foi desenvolvido com a capacidade de avaliar a progressão do Parkinson. A tecnologia surge como uma grande aliada na luta contra a doença. Para a criação do dispositivo, foram utilizados sinais de rádio que refletem no corpo do paciente enquanto ele se move, coletando os dados, não tendo a necessidade deles utilizarem algum outro dispositivo portátil em alguma parte do corpo. O paciente, então, se torna uma espécie de radar humano. Por meio de um algoritmo, a tecnologia é capaz de captar mais de 200.000 medições. Os cientistas realizaram os testes do estudo por 2 meses com 50 participantes. Os pesquisadores descobriram que a velocidade do andar dos pacientes diagnosticados com a doença diminuiu 2 vezes mais rápido quando comparadas àqueles sem o mal de Parkinson. Além de ser um indicativo que as mudanças na velocidade da marcha de pacientes com Parkinson correspondem à forma de como eles estão respondendo à medicação, ou seja, a velocidade melhora após uma dose do remédio e diminui quando ela começa a perder o efeito.
A descoberta fornece dados certeiros para o ajuste clínico das medicações, além de disponibilizar dados para a adaptação do dispositivo para outros distúrbios neurológicos. Na última estimativa da Organização Mundial da Saúde, a doença de Parkinson atinge cerca de 8 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas convivem com a doença. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o desemprego. O Brasil tem a maior queda no índice em um ano entre 40 países. Nós voltamos já. Estamos de volta depois desse rápido intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. O Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano entre 40 países. O recuo foi de mais de 4 pontos percentuais no período. O levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating revelou que entre 40 países, o Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em um ano. O indicador caiu de 13,1% em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo período deste ano. A redução foi de 4,2 pontos percentuais. Com a pandemia cada vez mais controlada, o setor de serviços, que é o maior empregador, voltou com sua atividade, acelerando a recuperação do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde julho de 2015. Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. Atenção consumidores, a partir de amanhã entra em vigor a medida que obriga as empresas alimentícias a colocarem alerta de excesso de sódio, açúcar e gordura nas embalagens, o que poderá ajudar na seleção de alimentos mais saudáveis. Vamos juntos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Que tipo de informações você avalia ao comprar um produto industrializado? Preço e data de validade. E avalie também o produto, para saber se é bom ou não. Vai pela marca. Vai pela marca. Mas agora outras informações deverão passar a ser notadas pelos consumidores. Pelo menos é o que prevê a nova medida que impõe a impressão de alertas sobre o excesso de sódio, açúcar e gorduras nas embalagens. Itens que podem estar associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. São doenças que realmente acarretam muito, a gente vê muito infarto, diabetes, hipertensão, tudo isso proveniente da má alimentação e desses rótulos, né, que nós encontramos nos alimentos industrializados e que as pessoas, ao chegarem no mercado, não conseguem identificar. O seu Cláudio que o diga. A letrinha que me embaça mais ainda, porque ó, eu já sou zoiudo, né? Já para o Orlando, o problema vai além do tamanho das letras. Você entende tudo que está escrito ali? Não, imagine, não, é difícil. É para mudar tudo isso que os novos rótulos chegam agora, com imagens de lupas, contendo informações sobre o alto teor daquilo que não faz bem à saúde. Os alertas devem estar impressos na frente das embalagens, com fundo preto e letras brancas, para ficar bem legíveis. E a tabela nutricional também deverá ser mais completa. Então, esse rótulo, essa lupinha, essas letras maiores, né, que estão vindo aí, essa informação nutricional maior para o cliente lá no mercado vai ser muito importante, porque ele vai conseguir saber quantos % de sódio tem nesse produto, quantas gramas de açúcares
tem se é 70% do valor diário, se é 100% do valor diário, e isso vai ficar muito claro, até mesmo para o leigo. Opa, aqui já tá, aqui nesse produto já tem 200%, então eu não posso consumir mais que isso. Todas essas determinações fazem parte de um movimento mundial por mais transparência dos dados nutricionais dos alimentos industrializados. Uma discussão que, no Brasil, foi iniciada em 2018 por meio de uma consulta pública coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que agora entra em vigor. E isso vai me fazer repensar sobre as escolhas dos alimentos, né? Essa é a intenção da mudança. No México, por exemplo, a obesidade caiu 15%, 5 anos após a implementação da alteração do rótulo, segundo uma estimativa publicada na revista científica PLOS Medicine. O estudo mostrou que houve 1.300.000 casos a menos no país e uma economia de quase 2 bilhões de dólares em gastos com a doença. E tem novidade também para os queijos produzidos de forma artesanal, que agora contam com 2 selos de garantia. A medida deve agregar valor às mercadorias e garantir a qualidade dos produtos. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, o clima, a vegetação, aliada à dedicação dos produtores, fez a região ter um queijo premiado e reconhecido mundialmente. O Ministério da Agricultura regulamentou o selo Arte e o selo Queijo Artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. Na família do Hugo, o queijo canastra é produzido há 5 gerações. O produto já tem o selo Arte do Ministério da Agricultura, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores do país, além de tornar o queijo mais reconhecido. Garante a qualidade desse processo de produção, desde a inocuidade do nosso rebanho, através da parte de sanidade dos animais, até o processo final de expedição desses queijos. Especialistas em arte da Holanda anunciaram uma descoberta importante nessa semana. Se trata da obra do pintor cubista francês Fernand Léger, que estava escondida há mais de um século no verso de uma de suas pinturas. Vamos conferir. A obra, até agora desconhecida, intitulada Fumaça sobre os Telhados em tradução livre, provavelmente foi pintada entre 1911 e 1912, no verso do quadro Le 14 Juliette, feito um ano depois. As informações são de especialistas do estúdio Redivivos. Os técnicos apontaram que a pintura, parcialmente danificada e coberta por uma camada do que parece ser uma cola forte, marca uma virada na obra de Léger, um parisiense contemporâneo de Picasso. Esta pintura é de uma espécie de momento crítico em sua carreira, quando ele está basicamente entrando na abstração, e essa abstração terminará com o contraste na forma antes da guerra, neste período específico. Os especialistas acreditam que a obra faz parte de uma série em que o artista pinta a vista para a Catedral de Notre-Dame de sua oficina, de onde se avistavam os telhados da capital francesa. A história do quadro começa há cerca de 110 anos, quando o artista ofereceu a tela Le 14 Juliette ao amigo Marc Duchesne por ocasião de seu casamento. Duchesne morreu na Primeira Guerra Mundial e, embora a obra tenha permanecido na família, nunca foi exposta por causa das tristes lembranças que representava e permaneceu desconhecida por anos. A pintura será exibida em novembro no Museu Kröller-Müller, no centro da Holanda, como parte de uma exposição da série de obras sobre os telhados de Léger. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda.